Agora sim, vamos lá. Acho que agora, depois de 300 milhões de testes, acho que vai. Meninos do terceirão, é com muita alegria que apresento a vocês essas duas aulas aqui. PowerPoint, né? Na verdade, essas aulas aqui, elas são o PowerPoint, tá? É de um amigo meu de muitas datas aí, muito tempo. Eu já não vejo mais. É um físico médico, né? E ele já está aí Rio de Janeiro, Recife, até esqueci qual foi a última vez que ele mudou, né? Então ele fica nessa. Uma época em Recife, uma época em Rio de Janeiro e assim vai. E a gente aqui em Ribeirão. Bom, meninos, aqui é um slide de fenômenos ondulatórios, tá? E nós vamos entrar aí para valer nessa parte da matéria, tá bom? Então, o primeiro fenômeno que nós vamos falar é o de reflexão, ok? Reflexão de ondas. Então, aqui, ó, nós vimos algumas coisas da aula passada, a onda unidimensional, né, que ela vai somente em uma dimensão, e esse nome aqui que eu tinha esquecido, ó, longitudinal, tá? Esqueci de colocar lá para vocês. Longitudinal é a forma como o som se propaga. Ele não é unidimensional, o som é tridimensional, porém ele se propaga de uma forma longitudinal, ou seja, a vibração no mesmo sentido da propagação, ok? E a propagação aqui no caso é somente em uma dimensão. A onda bidimensional, ok? A transversal, ela se propaga em duas dimensões e o pulso ele é ortogonal à propagação, né? O pulso faz 90 graus com a propagação. Então aqui o pulso, uma pedrinha que caiu no lago ali, ela está penetrando o plano aqui, tá? Então ela faz 90 graus com esta propagação aqui, ó. Tá bom? Essa propagação que está tanto no sentido aqui vertical quanto horizontal, mas imagina um eixo aqui saindo, tá? Esse eixo faz 90 graus com o plano, tá bom? Bom, e a onda tridimensional, o som se propagando no ar, ok? Só que o som vai em 3 dimensões, porém ele é longitudinal, tá bom? Ele se propaga empurrando, cada uma bolinha empurra a outra, tá bom? Tranquilo. Mas a reflexão em si não é isso, tá? Ali foi só uma revisãozinha da ideia inicial, mas a reflexão aqui você vai ter o quê? Quando a gente fala de reflexão, entenda que você vai ter interferência. E essa interferência ela pode ser tanto destrutiva como construtiva, tá? Então você vai ter uma interferência destrutiva como construtiva, tá? Então vamos olhar. Quando eu tenho a base lá fixa, ok? Tá vendo aqui é fixo, não se move. O pulso que está incidente, ó, ele vai, bate ali e ele volta com o sentido invertido, ó. O pulso refletido, ele vem para baixo, ok? Ele volta para baixo quando a base aqui for fixa, ó, base fixa, pulso, ele volta ao contrário, beleza? Agora, quando a extremidade está livre, o pulso volta por cima mesmo, ok? Ele volta pelo mesmo lugar que ele veio. Por quê? Isso aqui, ó, ele está solto. Quando a onda chega aqui, isso aqui sobe, desce fazendo o mesmo pulso de volta. Então foi o próprio subir e descer que fez o pulso de volta aqui, tá? Ah, bom, então na reflexão de ondas, tá? Você vai ter aqui no caso das bidimensionais, tá bom? Você vai ter esse tipo de comportamento. Lembrando que lá da ótica, né? Da ótica você tem o quê? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Você não vai precisar calcular isso aqui em exercício de ondulatória, não. É só você lembrar da ideia.
eu já te falo onde é que isso aqui mais cai, tá bom? A parte de reflexão. Aqui é visto por cima, olha que legal, um pingo de água, né, caindo aqui num tanque, ou seja, numa piscina. Então, se for somente um pingo, isso é muito difícil você conseguir fazer, você tiver uma frente de onda só, ó, ela vai vir, vai bater na parede da piscina ali, e ela vai começar a retornar aqui, ó, ok? Então, ela começa a retornar, isso aqui é a reflexão de onda, tá bom? Isso aqui é importante, ó. Na reflexão, não muda de meio, então, como não está mudando de meio, tanto a velocidade quanto o comprimento, quanto a frequência não se alteram durante a reflexão, tá? Ah, só falando uma coisa, eu não sei se está nesse slide aqui, onde mais aparece, tá bom? Exercícios de fenômenos ondulatórios. Onde aparece a parte de reflexão, que aqui já entrou em refração, então ele não falou, tá? Se ele não falou, vou voltar aqui. Onde mais aparece? Aparece reflexão de ondas para nós, vai aparecer em sonar, né? Quando você tem lá um navio, um barquinho, ele está tentando descobrir a profundidade, né, do oceano. Então ele joga um sonar, a onda bate lá e volta, né? Então ele bateu, voltou. Então sonar usa reflexão, ok? Quem usa um parecido com sonar? Morcego, né? O morcego, ele grita, a onda bate e volta. Então, esse bate e volta é reflexão, ok? Então, o morcego usa para se locomover como se fosse o sonar, é um sonar natural. E no dia a dia, onde você encontra um sonar sem ser de navio, né? Nos exames de ultrassom, ok? A ultrassonografia, que usa para fazer bebês ou algum órgão que você vai olhar, nada são aquele aparelhinho que ele passa em você, aquele gelzinho lá gelado, é, ele emite ondas sonoras que você não consegue escutar, de alta frequência, por isso que é ultrassom, é acima da frequência audível. Imagina que você tem o som audível, tá? Ele vai de 20 Hz a 20.000 Hz, e esse ultrassom está acima desses 20.000. Então aqui você tem o ultrassom, tá? E aqui o infrassom abaixo, mas é usado ultrassom por causa da questão que eu já mencionei com vocês, acredito, da comprimento de onda ser menor, e eu quero que ele bate e volta, e não bata e contorne o objeto. Eu quero que ele bate e volta para ele, para me dar a descrição, né, para eu conseguir visualizar o órgão, o bebê, o que eu estiver analisando ali, tá bom? Então, aonde aparece exemplos práticos de reflexão de onda? Nesses três aqui que eu te mostrei. Geralmente é nisso que você vai ver reflexão de onda, tá? Aqui, do jeito que está nesse slide, ele está explicado de uma forma mais pura, simplesmente, tá? Sem aplicação de Enem, tá? Refração de ondas. A refração vai ocorrer a mudança de meio. Então, você vai ter uma mudança de meio, tá bom? Ou seja, lembra lá na ótica, quando você vinha lá lente para o ar, do ar para a água, o que acontecia lá quando a luz passava de um meio para outro? Quando o meio mudava, você tinha um desvio, né? Você vê que quando for bidimensional, nós vamos ter um desvio aqui. No caso, aqui nesse caso aqui, ó, o pulso incidente, nós estamos fazendo uma reflexão aqui, ó, de uma refração de um meio menos denso para um meio mais denso, ou seja, essa corda não é homogênea. Então, vamos supor que aqui fosse uma parte da corda mais fina e a corda vai ficando mais grossa, e aqui eu tenho um meio mais denso dessa corda, ok? Então, o caso aqui, eu dou um pulso, esse pulso vai se locomovendo, tá? O que acontece quando ele chega na divisão, né? Sei lá, vamos supor que aqui seja a divisão. Aqui está a parte mais grossa da corda, ok? O que vai acontecer é, ele vai perder um pouco dessa energia, porque vai dividir. Um pouco dessa energia continua,
Tá vendo que ele ficou menor, ó, do que o pulso incidente, só que vai refletir um pedacinho para o outro lado, tá bom? Então, um pouco vem e um restante, né, um menor ainda, é refletido, ok? Sentido contrário, tá bom? Então, quando vai da menos densa para mais densa, você tem essa configuração. Ele volta invertido, ok? Uma fração dessa energia e a outra continua. Quando eu tenho, aqui ao contrário, tá? De novo o pulso incidente, só que aqui eu tenho mais densa para menos densa, ok? Então aqui eu tenho uma densidade maior, mais densa, e aqui menos densa, tá? Então aqui é como se aqui fosse mais grossa e aqui mais fininha, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Tem o pulso aqui, ele tá vindo na divisão, ele vai refletir em cima mesmo, ok? E um pouco será refratado, tá bom? Refratado é o que passou, tá? Do mesmo jeito da ótica, você tem a lente lá, né? Lembra que a gente tinha a lente e vem o raio de luz. Refração é o que passa? Mesma ideia. Esse aqui é o pulso refletido, pulso refratado, tá? Mas aqui, gente, é só teórico, tá? Você não vai calcular nada disso. Bom, frequência na refração. Isso aqui é importante, ó. A frequência não altera. Frequência, lembra que eu falei que frequência é o RG da onda, tá bom? Se a frequência é o RG, a frequência não se altera, tá? Isso aqui são cálculos que a gente não vai acabar não usando ainda, tá? Porque isso aqui é coisa da ótica, né? Isso aqui é a lei de Snell, a velocidade da luz aqui. Então, enfim, a gente não vai usar isso daqui por enquanto. Isso aqui era usado. Pode aparecer talvez em escolas militares, mas mesmo assim é muito difícil aparecer esse tipo de cálculo, tá? Isso aqui como esse slide aqui foi feito por um físico médico, ele acabou entrando aqui em coisas que não aparecem muito em ensino médio, tá? Mas aqui o que é legal você entender. Onde está a mudança de meio? O que muda com o meio? Olha que legal, se você olhar aqui, ó, a única coisa que está sendo alterada é a velocidade, ok? Então, a velocidade está aumentando com o meio e o comprimento de onda aumenta. É só você pensar na equação fundamental, que é V lambda F. Se a frequência não se altera... Desculpa, gente. Se a frequência não se altera, então a frequência é constante, tá? E eu estou mudando de meio, né? Então a onda ela vai se locomover diferente quando eu mudo de meio, eu vou alterar a velocidade. Então, por exemplo, se a velocidade aumenta, o comprimento de onda ele precisa aumentar, já que a frequência é constante, ok? E fazer de novo aqui, ó. Quando eu estou mudando de meio, hein? Isso aqui a frequência não muda. Se eu diminuir, se eu vou para um meio menos, se a onda é sonora, né, por exemplo, eu vou para um meio menos denso, ele diminui a velocidade, diminui o comprimento de onda, tá bom? Ele tem que diminuir. Pensa que é uma conta de vezes, né? Se isso aqui está igual, por exemplo, a conta era, o resultado é 5, 5 vezes 1. Se eu quero que o resultado aqui seja 4, então aqui, e esse 1 é constante, eu tenho que diminuir esse cara aqui, tá bom? Bom, então aqui você tem um meio mais denso e um meio menos denso, tá bom? E aqui é legal que ele fala, né? Na água mais profunda a velocidade é maior, né? Claro, né? Bom, continuando. Esse fenômeno aqui é muito importante. Só voltando ali, meninos, onde que aparece exemplo prático disso aqui? Aproveitar aqui que ele falou de água, onde tem um exemplo prático? A onda no mar, tá bom? A onda chega de frente na praia, por quê? Porque ela sofre várias refrações sucessivas. No mar profundo, tá? Não é aquela coisa igual é praia, que as ondas vão todas para um lado. É cada um por si aqui, entendeu? Vai uma para cada lado aqui. E conforme essas ondas vão se aproximando da costa, as que se aproximam, né? Elas vão sofrendo, por exemplo, essa onda está para cá.
né, essa onda aqui. Mudou de meio, ela vai ter um desvio, né, ó, tá vendo o desvio que ela vai ter aqui, ó? Imagina que eu tô continuando aqui, ó. Então ela tá tendo um desvio, aí ela vai sofrer outro desvio porque vai ser outro meio, então ela vai desviar mais, até que na praia ela chega toda de frente. Por isso que na praia você sempre vai ter um banhista lá na praia, vai ver as ondas chegando sempre de frente. Esse desenho aqui é importante, é interessante, ó. Olha o tamanho desse comprimento de onda aqui, ó. E olha o tamanhozinho desse comprimento, tá? Isso aqui é uma coisa interessante da gente pensar daqui a pouquinho. Bom, vamos lá. Difração. Difração é um outro fenômeno, tá? É o fenômeno seguinte, de uma forma bem resumida, é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, de contornar objetos. Então você está vendo aqui, ó, você tem uma frente de ondas planas, aqui, vamos supor, ela não passa aqui, né? Ela bate e volta, ela vai ter uma reflexão, mas esse pedacinho aqui vai permitir com que ela continue. Então, isso daqui é o que acontece na difração. Tá? Você não vai calcular isso daqui, você tem que entender que ela continua, que você consegue ouvir do outro lado, ela vai contornar. É claro que as melhores ondas para contorno são as ondas que têm baixa frequência. Por quê? Uma onda que tem uma frequência baixa, ela tem um comprimento de onda grande. Então, quando eu tenho um comprimento de onda grande, ele pode bater e contornar o objeto com maior facilidade do que quando eu tenho ondas com frequência alta e comprimento de onda pequeno. Tá? Bom, vamos lá. Esse aqui é um detalhe que, tá, que a gente acaba usando, ele é tão, quanto mais próximo for o comprimento de onda da fenda, né, ela vai ser mais perfeita no sentido de você conseguir, por exemplo, se a onda é sonora, né, você não vai ter uma distorção no som, tá feito? Mas para esse fato que eu estou dizendo aqui, ó, isso aqui você tem uma distorção grande, tá? Mas aqui é para quando você não vai ter uma distorção, mas isso daqui são só eventos, ninguém quer que isso aqui aconteça propositalmente, tá bom? Bom, a ideia aqui, ó, quando você tem uma frente de onda, você vai ter várias frentes pequenininhas, né, que juntas vai dar outra frente de onda lá na frente, tá? Mas, de qualquer forma, isso aqui é só teórico. Isso aqui é importante. A interferência de ondas. Isso aqui, eu achei que está meio fora de ordem, mas tudo bem. Isso aqui é a parte de, só para ficar claro aqui, tá? Isso aqui acontece na reflexão. Na reflexão, tá vendo? Lembra que a gente tinha lá o pulso, então tem um pulso que está indo. A hora que esse pulso estava indo lá e aqui a base é fixa, ó, ele vai voltar por cima e eu fiz outro pulso, entende? Então são dois pulsos que eu fiz. Eu fiz um, esse aqui bateu, voltou. A hora que ele estava voltando, eu fiz outro. Então aqui, ó, eu vou ter uma interferência construtivas. Olha a amplitude. Nós vimos na aula passada que a amplitude tem a ver com intensidade, com o volume, tá? Então a amplitude tem a ver com volume. E essa amplitude, quando eu tenho as duas para o mesmo, né, as duas cristas para cima, né, elas vão se somar, ok? E olha só os números, ó. A1 está indo para a direita e A2 para a esquerda. Elas se somam e depois cada uma continua o seu caminho. Ele não colocou aqui, ó. O que aconteceria aqui, ó, a A2 está indo para a esquerda, então depois que aconteceu o encontro aí, a A2 continua o seu caminho, tá bom? E a A1 continua o seu caminho, tá? Então aqui você vai ter um pico, ok? Depois cada uma continua o seu caminho. Uma não interfere depois na questão do caminho da outra, uma não fica com mais energia do que a outra, não, tá? Então aqui você tem uma soma de energias. Isso aqui é o que acontece também, galera, pode acontecer uma microfonia. Tá? Você tem um aumento de volume muito grande, mas a microfonia na igreja em si não acontece muito por causa disso. Ela vai acontecer porque o som
da caixa de som é amplificada de novo no microfone. Né? Então é como se você amplificou o som uma vez, ela entra de novo no microfone e dá aquele, né, que você escuta de microfonia. Aqui pode acontecer o seguinte: imagina uma sala de concerto com um problema acústico desse aqui, ó. Então você está lá, a orquestra está tocando e de repente dá uma nota, isso aqui vai acontecer em uma determinada frequência, que a orquestra não fez forte, mas você escuta forte quando eles tocam aquela nota, ok? Então isso aqui é um problema para engenheiro de som resolver. Ele tem que resolver, não pode deixar isso aqui acontecer. Ele tem que descobrir todas as frequências que acontece isso daqui naquela sala, para ele poder, numa sala de concerto, para ele poder matar isso aqui e não permitir que aconteça, ok? Só que ele tem que matar isso aqui a ponto de não acontecer o de baixo. Olha só, aqui no caso, ó, tá voltando por baixo, ok? Opa, eu fiz uma coisa aqui erradinha. Essa base aqui que volta por cima é a base móvel, tá? Nós falamos isso no começo lá, porque ela sobe e desce, e aqui eu tenho a base fixa, ó. Tá bom? Então aqui a base é fixa, ela volta por baixo. Quando ela volta por baixo, ó, se elas forem iguais, o que, que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ficar reto, entende? Ó? Essa vai anular essa. Uma anula a outra, você não tem nada, só que depois cada uma segue o seu caminho, tá? Cada uma cuida da sua vida. Então aqui eu vou ter, né, deixa eu ver, o A2 está indo para a esquerda e o A1 para a direita, tá? Então no caso aqui das amplitudes, né, você soma as amplitudes, você tem a intensidade aqui, e nesse caso você subtrai as amplitudes, ok? Vamos supor que estava vindo uma muito maior do que a outra, uma assim, a outra um pouco menor. Você vai subtrair. Isso menos isso vai dar uma concovinha um pouco menor, tá bom? No caso aqui, como elas têm o mesmo tamanho, uma vai anular a outra. Ou seja, isso aqui é um outro problema. Você dá uma nota e, por causa da reverberação do local, acontecer ali, entende que um instrumento sozinho não vai fazer isso, tá bom? Então, às vezes, uma nota que era para soar forte, ela não vai soar por causa disso daqui. Tá? Então, você vê que ser engenheiro de som aí não é fácil. Né? O cara tem que... É claro, né? Ele não vai ficar ouvindo, tá bom? O que está acontecendo. Existem aparelhos que medem isso. Agora, o problema é ele corrigir isso. Tá? Ele não tem que ficar caçando. Ele põe lá para tocar alguma coisa e põe um aparelho. O aparelho vai medir tudo isso aqui para ele. As que acontecem. Só que aí ele vai ter que se virar para instalar, às vezes um móvel de madeira, às vezes você vê que tem uns enfeites meio esquisitos que não combina com nada, às vezes aquilo é para que não aconteça, né? Chama-se difusor, tá? Umas coisas de madeira que ficam em estúdio, né? Às vezes, então, em sala de concerto, às vezes tem alguns para evitar que isso aqui aconteça. Bom, isso aqui a gente não vai usar, tá? Enfim, ondas estacionárias, galera. Vamos lá. Ondas estacionárias, por enquanto, nós vamos pegar o seguinte, ó. Isso aqui é fácil, né? Quando você tem algo que está vibrando o tempo todo, ok? E vai e volta, você cria a onda estacionária. Esse par que a gente chama de nó, a parte grande é o ventre, tá? Então o ventre é isso aqui, ó. Depois que ele pintou todo aqui, ó, isso aqui é o ventre. E essa parte aqui, ó, são os nós. Lembrando, no nó não tem energia, a energia mínima, ok? Então no nó é onde eu tenho energia mínima. E no ventre eu tenho energia máxima. Tudo isso aqui é dicas para resolução de exercício, hein? Bom, a questão de lambda, né, ó, você fica meio claro isso, né? Você tem aqui, ó, um lambda, um comprimento de onda, um amendoim, ó, um ventre corresponde a um lambda sobre 2, tá? E metade desse ventre lambda sobre 4. Depois a gente vai ver isso aqui em tubos sonoros um pouco mais para frente. Esse evento aqui é importante. Polarização, tá?
A polarização, imagina que é como se fosse um filtro, tá? Então, tá vendo? Ó, eu te dei aqui um filtro, é uma fenda, ok? E aí eu estou fazendo uma zona aqui, ó, rodando onda para tudo que é lado. Então, estou fazendo onda de assim, onda de horizontal. O fato é, o filtro vai deixar passar somente a onda que cabe aqui, ó. Ou seja, pode vir vários tipos de ondas, porém, vai passar somente a que eu quero. Tá? E isso vale para tudo, tá? Tanto para ótica quanto quem já viu aquela lente polarizada, né? A lente polarizada de um óculos escuro, por exemplo, é exatamente isso aqui que acontece. Porque você enxerga com vários reflexos, né? Quando você enxerga tudo. A lente polarizada, ela não deixa passar aquela frequência que está causando o reflexo. E você enxerga um vidro de carro, por exemplo, sem o reflexo. Não sei se você já fez esse teste, né? Você tira o óculos que sem. É fácil. Olha só o que acontece. Isso aqui é muito legal fazer. Só que a gente fica parecendo doido na rua, né? Por exemplo, essa aqui é uma fenda vertical, ok? Então, se eu quero que só passe esse tipo de onda, eu não posso virar a cabeça, né? Se você tem um óculos polarizado, faz esse teste. Pega um vidro que não tem, você não está vendo o reflexo, né? Aí você vira a cabeça 90 graus. Ou seja, isso aqui vai ficar dessa forma, né? Ó. Como vai acontecer isso? Vai passar ondas na horizontal. E aí você vai ver o reflexo. Aí quando você volta a cabeça ao normal, você para de ver o reflexo. Faz esse teste aí se você tiver uma lente polarizada. É muito top. Só que o povo vai achar que você é meio doido, tá bom? Então, essa onda aqui, tá vendo? Ela tá passando lisinha, porque o filtro aqui não tá tendo muito efeito, tá bom? E. Bom, aqui, gente, quando não tem polarização, tá? Mas isso aqui a gente não vai usar. Eu quero que você entenda a polarização é o que ela é, tá? Polarização, então, entende como se fosse um filtro, ok? É um filtro para te passar somente a frequência que você quer. O único exemplo aí que pode aparecer é a questão de óculos, que é a única coisa que vocês usam no dia a dia de vocês, tá bom? Bom, essa aqui foi. Eu vou ver se eu continuo aqui com acústica. Vamos lá, vamos passar já agora nesse momento, tá? Beleza, vamos lá. Aqui, acústica. Uhul, né? Sai daí, ô. Aí, pronto. Do começo. Então, acústica, vamos só para o que interessa, né? Nós já estamos no terceiro, eu quero já começar a resolver exercício na quinta-feira, então presta atenção. Já falei um pouco sobre isso. Altura do som. Altura do som, som agudo, som alto, alta frequência, ok? Ó, som agudo, som alto, som de alta frequência. Quando eu falo de som de alta frequência, você tem que entender o seguinte: quando eu tenho alta frequência, eu tenho comprimento de onda pequeno, ok? Então, de desenho, se eu tenho uma onda aqui e tenho essa onda, qual onda que é alta frequência? A que tiver menor comprimento de onda, ok? A que tiver mais ciclos por segundo acontecendo. Então, eu tenho essa onda aqui, é a onda de alta frequência. Som grave, som baixo. Baixo não é volume. Baixo é baixa frequência. Quando eu tenho um som de baixa frequência, eu tenho um som grave, um som grosso, ok? Um som ruído, barulho de motor, essas coisas. Então, se eu tenho aqui, né, deixa eu fazer o seguinte, a frequência é baixa, ok? Eu vou ter um comprimento de onda maior. Então, no caso aqui, ó, essa aqui é a mais grave, essa aqui é a mais aguda, tá bom? Agudo. Um exemplo, tá bom? O som mais grave audível, já falei para vocês, é 20 Hz, enquanto o mais agudo é 20 mil Hz, tá? O pessoal acaba usando aqui nesse 20 mil Hz, 20 kHz, tá bom? Às vezes para representar. O que está acima de 20 kHz é o ultrassom, e o que está abaixo, infrassom, tá?
Aqui a questão do timbre, presta atenção. Timbre, timbre, timbre. Timbre é a capacidade, né, que a gente tem de perceber a diferença de um som para outro. Então aqui ele te dá um exemplo. Ó, como que você consegue ouvir se for na mesma nota? Vamos supor que todos estão tocando a mesma nota, nota lá. Então você consegue ver a diferença de um diapasão, né, de uma flauta. Porque olha só o desenho da onda. Aqui eu tenho o crista-crista aqui, certo? Ó. Mas olha o desenho da onda como é diferente. Eu posso medir crista-crista aqui, certo? Posso medir aqui no meio, posso medir essa parte, posso medir vale a vale. Mas o que importa é que você entende que o desenho é cíclico, ó. Ele se repete o mesmo desenho, ok? Aqui eu tenho o som do violino, a onda, ela tem mais ou menos esse formato, tá? A onda do violino, a vogal A de uma voz de uma pessoa, e isso de outra pessoa vai ser um pouquinho diferente. Uma coisa legal, cara, é você entender que a sua voz é única. Você pode colocar no aparelho de frequência, por mais que alguém imite a voz de alguém, isso aqui é único, ó. Ninguém consegue copiar você falando da mesma vogal, na mesma nota, né? Vai ser diferente, tá? Então a sua voz é como uma impressão digital. Isso aqui é legal para você entender uma coisa, né? Você nunca vai ser, você nunca vai cantar como algum cantor famoso aí que você gosta. Sua voz nunca será como a dele, porém a dele nunca será como a sua, ok? Então valorize a sua voz aí. Do mesmo jeito que a sua não será como a dele, ele pode fazer o que for que nunca será como a sua. Então aqui tem várias, tá bom? Uma interessante que é o piano, né? O piano tem exatamente esse formato, as ondas, e é legal quando eu gravei a minha irmã aqui em casa, eu coloquei no programinha, né, para fazer a gravação, e realmente, né, ela tem mais esse formato, mais ou menos, a onda do piano, é uma coisa bem legal, tá? Bom, então isso aqui é só para você entender timbre, tá? Quando você consegue diferenciar na mesma nota, eu estou dizendo de violão, piano, você sabe o que é, tá bom? Qual é o instrumento. Importante você entender também que isso aqui não é ouvido absoluto, você não vai descobrir a frequência, você vai só distinguir sons diferentes. Se eu pegar um instrumento que seu cérebro não conhece, você não consegue distinguir. Entende? Se eu pegar um instrumento que você nunca ouviu, você não tem um banco de dados lá no seu cérebro para saber o que é, então você não vai descobrir qual instrumento é, tá? Então isso aqui, primeiramente, você tem que ter ouvido alguma vez. Bom, essa parte aqui é a parte de intensidade sonora, tá? Mas isso aqui, na verdade, tem poucos exercícios, na verdade tem dois, nós vamos fazer dois aí mais para frente, um ou dois. Essa parte é uma parte mais usada para quem trabalha em estúdio, tá bom? Que tem que calcular isso daqui, fazer com impedância, essas coisas. Então a gente não vai mexer com isso. Então aqui mais um fenômeno, ó. Fenômeno de acústica, ressonância. Presta atenção nisso aqui, ó. Esse fenômeno, ele acontece com ondas de rádio, tá? Então ele fala assim, ó, que a tendência desse sistema oscilar em amplitude, babá. Gente, onde vai aparecer ressonância para você? Quando você ah, sintoniza, tá bom? A sua TV no canal que você quer assistir. Então, quando você tem lá a sua TV, né? Entende que tá todos os sinais sendo transmitidos, todos os canais estão no ar. Então aqui vamos supor, é o canal 6, o canal 5 está sendo transmitido dessa forma aqui, o outro canal um pouco diferente. Então o que acontece? Cada canal vai ter, por exemplo, você tem isso aqui, tá? A ressonância é você conseguir vibrar na mesma frequência, você vai pegar o aparelhinho da sua TV aqui, o aparelho da NET lá, da Vivo, ou seja, ou o aparelhinho da sua própria TV, a sua própria TV tem esse aqui dentro, caso você estiver com antena. Quando você sintoniza num canal, tá? Você está fazendo o seu aparelhinho, o que ele faz? Ele vai encontrar a frequência e quando ele faz isso aqui, ó, eu aumento a amplitude do canal, tá vendo? Ó, eu somo as amplitudes e eu vou ter o quê? Eu vou conseguir sintonizar, vou conseguir assistir, né, essa emissora
os dados desse canal. Então, o que acontece quando você sintoniza um aparelho de TV em algum canal, rádio também, tá bom? Isso vale para TV, isso vale para rádio. O que acontece aqui é que você tem uma ressonância, ok? Então, você aplicou um fenômeno chamado ressonância, tá? Então, guarda aí. Se eu liguei, sintonizei, tá? Então, lembra, quando você lembrar disso aqui, lembra de sintonia. Sintonia, mas não é aquela sintonia no ar, não. É sintonia de canal, de rádio, essas coisas, tá bom? Tubos sonoros, galera. Aguenta aí, vamos lá. Tubos sonoros. Aqui é onde tudo fica lindo, né? Tubo aberto, tubo fechado. Tubo aberto, ó, você tem as duas extremidades abertas. O fechado é só uma fechada e a outra aberta. Importante aqui, ó, deixa eu ver se ele vai passar isso aqui. Vai, até vai, até vai, até vai. Mas eu vou aproveitar esse desenho aqui, eu vou fazer, não resisto. Quando eu tenho o tubo aberto, as duas extremidades vibram muito, tá? Então você vai ter isso aqui, ó, esse tipo de desenho para o primeiro harmônico. Guarda o desenho do primeiro harmônico do tubo aberto, ok? Você vai ter, você tem que saber esses desenhos, hein? Primeiro harmônico do tubo aberto, você vai ter isso aqui. No tubo fechado, sempre na parte fechada tem que ter um nó, tá? E na parte aberta fica como se fosse essa parte aberta aqui, tá bom? Então fica isso aqui. Exagerei aqui porque é o tamanho do tubo, mas é isso aí mesmo, tá? É mais ou menos um desenho assim, ó. Eu devia ter começado de lá, né? Ficou lindo, né? Quero que você entenda que aqui tem um nó e aqui tá aberto, tá bom? Então esse aqui seria o meu primeiro harmônico do tubo fechado, primeiro harmônico do tubo aberto. Uma coisa que é importante no tubo aberto, você entender que ele tem primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. O fechado não, só tem ímpar. Então aqui é terceiro harmônico, quinto harmônico, sétimo harmônico, tá bom? Então guarda isso para não esquecer. Uma coisa importante aqui para você calcular é você entender o seguinte: comprimento L do tubo, ok? E aqui ele colocou o seguinte, ó, lambda 1 sobre 2, por quê? Porque você tem o que aqui, ó? Eu tenho metade de um amendoim mais metade de um amendoim. Eu tenho metade, um quarto, né? Se você pensar nisso aqui, ó, tá? Olha só, um amendoim inteiro, ó, é lambda sobre 2. E metade do amendoim, que é essa parte aqui, é lambda sobre 4. Então eu tenho aqui, ó, lambda sobre 4 e aqui lambda sobre 4. Se eu somar lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, eu vou ter 2 lambda sobre 4. Simplificando, fica lambda sobre 2. Eu prefiro já pensar o seguinte: o tubo aberto você vai dividir sempre em lambda sobre 2. Só o fechado que você divide em lambda sobre 4. Então aqui eu tenho, ó, metade de um amendoim mais metade de um amendoim é um amendoim inteiro. Um amendoim inteiro é lambda sobre 2. É metade de um comprimento de onda, tá? Então, se você fala que o comprimento L do tubo é lambda sobre 2, ok? No enunciado ele fala assim, um tubo ressoa fortemente, né? Então ele está no primeiro harmônico. Então você faz o seguinte, ó, você passa isso aqui multiplicando, né? Porque você tem que isolar o comprimento de onda para usar a equação fundamental. Então 2 vezes L é o comprimento de onda, que é o que a gente chegou aqui, ó, tá? Beleza? Aí você, para você encontrar a frequência, não fica decorando, você vai decorar 200 fórmulas, aprende a fazer que é mais fácil, tá? Bom, próximo aqui, ele vai falar tubo aberto, ó. Então aqui você vai ter o seguinte, cada harmônico aumenta um amendoim. Então somando esses dois, ó, esse cara com esse aqui, você tem um amendoim mais 2 amendoim, ok? Então você tem 2 amendoins, 2 lambda
sobre 2. Isso aqui nesse comprimento de tubo, ó, nesse L aqui. Então, 2 lambda sobre 2 é L. Simplificando, ó, quer dizer que 1 lambda corresponde ao comprimento do tubo, que é o que ele chegou aqui, ó, tá? Então, se você pensar, ó, a onda está aqui, ó, beleza? Ó. Opa. Começa aqui até você repetir, né, ela, então você vê que você dá um comprimento de onda inteirinho aqui nesse caso, tá? Bom, terceiro harmônico, você vê que você tem um amendoim, 2 amendoins, 3 amendoins, que é o que você tinha aqui, aumentou mais um amendoim, ok? Ou seja, esse comprimento do tubo, você vai ter então, ó, 1, 2, 3. Cada um que você tem, cada lambda inteiro sobre 2, cada amendoim inteiro que você tem, amendoim é esse ventre, tá bom? Então você tem, ó, 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2. Então o L é 3 lambda sobre 2. E aqui você vai isolar, ó. Esse aqui vai para lá multiplicando, fica 2L é 3 lambda e passa dividindo 3. 2L sobre 3 é lambda, tá? Que é o que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó, ele fez isso aqui. Aí no lugar do V lambda F lá, você substitui. Não precisa ficar decorando isso aqui não, tá? Substitui na hora e vai ser feliz. Tubo fechado. O tubo fechado, ao invés de dividir em lambda sobre 2, isso aqui é metade, né, de lambda sobre 2, é só metade do amendoim, ou seja, cada parte aqui vai ser lambda sobre 4. Então é melhor você dividir todo em lambda sobre 4. Por exemplo, isso aqui, ó, é lambda sobre 4. Aí aqui é lambda sobre 2, né, professor? É, mas você divide em lambda sobre 4. Por quê? Para você não precisar ficar fazendo isso aqui, ó. Lambda sobre 4 mais lambda sobre 2. Vai fazer MMC. 4 por 4 vai dar lambda. 4 por 2 é 2, vai dar 2 lambda. Lambda mais 2 lambda, 3 lambda sobre 4. Olha aqui, que sofrência. Então você entende que no tubo fechado, aqui eu tenho lambda sobre 4, tenho lambda sobre 4, tenho lambda sobre 4. Tenho 1, 2, 3. Então, o meu comprimento aqui, ó, eu tenho 3 lambda sobre 4. Ó, já saiu direto, tá? Só que aí você tem que fazer o quê? Isolar o comprimento de onda, geralmente. Então, vai ficar 4L. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. É o meu comprimento de onda, ok? Então, é o que ele chegou aqui, ó. Tá feito? Aqui no caso você só tem 1 lambda sobre 4, então o seu L aqui vai ser lambda sobre 4, passa para lá, vai ser 4L. Quer dizer que eu preciso de 4 tubos desse para ter um comprimento de onda completo. Faz sentido, né? Se eu tenho 1/4, né? E para terminar aqui, nesse caso, esse exemplo que ele te dá, ó, você corta tudo aqui, ó, porque o tubo é fechado. Então aqui é lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Quantos lambda sobre 4 você tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, no seu comprimento aqui, ó, você vai ter 5 lambda sobre 4. Como você quer isolar geralmente o lambda, né, você passa para lá multiplicando, fica 4L dividido por 5 é o lambda, tá? Que é o que ele chegou aqui, ó. Beleza? E aqui ele substituiu, tá? Isso aqui parece que é maluquice, mas ele só substituiu nessa fórmula aqui, ó. Tá? No lugar de lambda, ele colocou isso aqui e isolou a frequência. Aí ele chega nisso aqui. Tá? Bom, próximo. Equação de Taylor, galera. Isso aqui é importante, hein? Deixa eu ver se ele vai falar dele lá. Vai nada. Equação de Taylor, isso aqui aparece às vezes bem. Não é tão fácil aparecer, mas pode aparecer. Velocidade de propagação da onda numa corda. Tá? Então, ó, isso aqui também está me parecendo, mas é que ele esqueceu de pular na outra e pôs aqui. Então, a equação de Taylor, o que é? É a velocidade de propagação da onda numa corda tensa. Então, a velocidade é a raiz, ok? Aqui é a tensão e esse cara, esse mi aqui, ó, que é importante você entender o que ele é. Esse mi, aí, o que eu arrumei aqui? Esse mi é a densidade da corda, tá?
tá bom? Esse T é a tensão, porque o título aqui correto é a velocidade da onda na corda tensa. Você vai ter que ter uma tensão, né? Senão você não tem velocidade. Uma corda de violão, ela está tensa. Né? Se pegar uma corda frouxa, não vai propagar, tem que estar tensa, tá? Então aqui é a tensão, que você vai calcular, velocidade e a densidade aqui, tá bom? Não se preocupe, isso aqui vai sair em metros por segundo quando você faz análise dimensional. Bom, acho que acabou isso aqui. Não, aqui ele vai falar de efeito Doppler, tá? Efeito Doppler a gente não vai calcular, então vamos só entender quando você tem, olha só, aqui esse desenho ficou bem legal. Você tem aqui, ó, a fonte está fazendo o mesmo frequência. Então aqui seria a frequência original, tá? Frequência da fonte. Só que o observador, a frequência relativa seria a frequência aparente, tá bom? A frequência aparente o cara tá. Bom, vou usar a mesma letra daqui, eu coloquei O aqui, mas agora que eu vi que ele chamou observador e eu pus original aqui, né? Bom, a frequência da fonte e aqui frequência que o observador ouve. Tá vendo que o comprimento de onda aqui, ó, tá ficando cada vez menor, né? Ou seja, se o comprimento de onda é menor, ele está escutando uma frequência maior do que a frequência original. Então o som está vindo mais agudo para ele do que é de verdade. E aqui, ó, o comprimento de onda está ficando cada vez maior, ó. Tem um comprimento de onda, aqui ele já está maior, né? E aí vai ficando cada vez maior conforme ele vai se afastando. Se eu tenho um comprimento de onda maior, quer dizer então que eu terei uma frequência menor. Essa frequência é uma frequência que o observador vai perceber. É uma frequência aparente. A frequência de verdade, cada fonte não muda, hein? Isso aqui é só um efeito, tá bom? Que você percebe, tá? É um fenômeno ondulatório que é o efeito Doppler, tá? Bom, então acho que ficou bem claro isso, né? Tranquilo? Aqui é um exercício, depois vocês lutem aí para resolver usando essa fórmula aqui. Eu não vou pedir isso aqui, então vamos embora. Galera, é isso aí, meninos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de PowerPoint, tá bom? E para a próxima aula, que é quinta-feira, nós vamos fazer exercícios, belezinha? E nós vamos fazer juntos, começar juntos e depois eu deixo a lista com vocês na quinta-feira para vocês se divertirem, tá? Espero que tenha valido a pena. Anotem, façam um mapa mental de tudo isso. E eu vou deixar os PowerPoints, eu vou deixar até um PowerPoint, se eu conseguir mandar, né? Vamos ver se ele deixa eu mandar para vocês. Eu não sei se eu consigo mandar PowerPoint lá no Escola Web, eu vou tentar mandar, tá? Para vocês. Se eu não conseguir mandar lá no Escola Web, eu coloco no Classroom, tá bom? Para vocês terem o PowerPoint. E tem mais um PowerPoint, que é o da parte da primeira aula que a gente teve, que não sei por que cargas d'água eu não consigo abrir ele aqui de jeito nenhum no Zoom, só consigo abrir aqueles que abrem direto, sabe? Ele não abre o programa PowerPoint. E eu não sei mexer nisso direito, tá? Então, é isso aí, meninos. Fiquem com Deus. Bons estudos para vocês, tá?